Oi, meu nome é Ana Helena, eu tenho 17 anos e eu faço parte da UPA aqui da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí. Eu vou comentar um pouquinho sobre a devocional 33 do livro de Mateus Sem Filtro e ela se chama Descanso e envolve o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, dos versículos de 28 a 30. Eu queria começar lendo o versículo 28, que diz o seguinte: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Bom, com esse versículo introdutório, a gente já fica sabendo no que ou em quem o nosso descanso está, que é em Cristo e na sua infinita bondade. Esse texto ele chegou para mim num momento muito oportuno, porque agora, estando no terceiro ano do ensino médio, eu estou preocupada com os vestibulares, com as provas, com as universidades, com toda aquela ansiedade que vem com relação ao final do ano. E por isso parece um pouco difícil a gente pensar em descansar desse ambiente. E talvez você esteja passando por esse mesmo problema, não necessariamente com provas, mas com as suas próprias preocupações, porque a gente é praticamente impossível caminhar sem que a gente aviste um obstáculo logo à frente. E enquanto a gente vê o obstáculo, mas a gente ainda não ultrapassou, aquela dúvida e aquela insegurança são muito fortes. Por isso, a gente continua nessa devocional conhecendo a história de várias pessoas, na verdade, de quase um povo todo, que enfrentava um certo obstáculo. Os fariseus, na época de Jesus, eles tentavam agradar o Senhor com suas próprias ações. E isso não é uma coisa ruim, a gente tentar agradar a Deus com tudo que nós podemos ser. Porém, se a gente tenta demais, um pouco além da medida, esquecendo que toda bondade, tudo que nós podemos fazer de bom vem do Senhor, isso vira um fardo. Porque o maior objetivo deles era alcançar Deus por seus métodos, mas tudo que a gente leva além da medida, além da conta, pode se tornar um fardo. E eu percebi muito isso na minha própria caminhada, porque quando eu estudava demais, tentava aprender demais, fazia qualquer coisa demais, virava um fardo e perdia a cor. Eu perdi o prazer naquilo que era uma coisa muito boa. Assim como os fariseus faziam. Servir a Deus é uma coisa maravilhosa, mas a partir do momento que você pensa que caminha sozinho, ou que você consegue tudo, você consegue atingir a perfeição, isso vira um fardo e fica difícil a gente persistir nesse objetivo. Por isso, eu tive sorte de que várias pessoas surgiram no meu caminho para me ensinar que com Jesus essas preocupações elas diminuem e diminuem bastante. Porque quando a gente caminha com Cristo, o foco da nossa vida não é mais o que a gente pode fazer ou o que a gente pode atingir. E o nosso foco está numa esperança que é certa, numa esperança que não foi a gente que teve que criar ou não está nas nossas mãos, porque a gente pode falhar. Mas com Cristo, essa esperança, essa certeza, ela é única e ela é fixa. Por isso, eu convido você a refletir sobre aonde está o seu descanso. O seu descanso está naquilo que você consegue fazer ou na verdade de Cristo? Quando tudo parecer demais, lembre sempre que você não está sozinho. Você tem um foco e para chegar nesse foco, tem Cristo para te ajudar. E Cristo e todas as pessoas que podem caminhar com você. Nada pode escapar do perdão e do amor imensurável de Deus, mas a gente tem que estar disposto a entregar tudo a Ele. Não só nos momentos que a gente precisa, a gente descansa, mas entregar tudo mesmo. O meu pai costuma dizer que quando a gente caminha com Jesus, o jugo sobre nós se torna suave. Tente experimentar isso, descansar naquele que nunca nos abandonou. Então, tudo com o que a gente se preocupa parece ser um pouco menor. E a gente vê como só mais uma curva, mais uma coisa que a gente vai ter que ultrapassar, com a certeza de que Ele sempre vai nos trazer o melhor. Esse pensamento, ele não exclui que você vai ter preocupações, que você vai ter problemas e dificuldades. Muito longe disso. O mundo está cheio de injustiça e maldade com os quais a gente precisa agir, a gente precisa se mobilizar. Mas quando a gente percebe que, além disso, ainda existe o descanso, ainda existe um lugar que a gente pode aproveitar da imensa alegria, é uma coisa muito maravilhosa. A caminhada, ela nunca vai ser fácil, mas com Cristo ela é muito mais leve. Que Deus abençoe muito a sua jornada.